Fala, Render People! Biblioteca 3D. Como organizar essa bagunça? Eu não sei se a sua biblioteca é completamente organizada, se é uma bagunça, se não é, mas é o seguinte, muita gente me pergunta isso, Render, qual é a maneira de organizar profissionalmente a sua biblioteca 3D quando vem um sofá, vem uma poltrona, vem uma cadeira? Como é que eu coloco isso? Como organizar realmente a estrutura de pastas? Os arquivos que vão? Essas texturas, faz o quê? Como é que eu faço para depois puxar a textura certa? Olha, são muitas perguntas, né? Mas existe sim um método que a gente criou aqui de organização de biblioteca aqui dentro do estúdio e o professor Rui, o nosso especialista, vai te ajudar nessa, tá? Esse tutorial hoje é sobre isso, para você aprender realmente a organizar de maneira eficiente todos os blocos, todos os assets, tudo que você tem na sua biblioteca, para você poder ter mais agilidade. Por quê? Porque uma vez com a biblioteca organizada, você consegue encontrar muito mais fácil o que você precisa, você não tem coisas em duplicidade, você acaba otimizando a sua cena, ela fica mais leve, renderiza mais rápido, ou seja, é vida, tá? Organização é vida, ainda mais para artista que tem cenas complexas para fazer e realmente pode ficar meio perdido em meio a tantas coisas que acaba fazendo download aí na internet, né? Então é isso, gente. Eu vou pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever nesse canal caso você não esteja inscrito, porque todas as semanas nós trazemos vídeos, tutoriais e qualquer coisa sobre o assunto de arquivis, de renderização, de arquitetura, de interiores, de produto, enfim, tá bom? Eu tenho certeza que esse vídeo de hoje vai ser muito útil pra você. Então, dá-lhe render, vem comigo, Rui! Fala, Render People! Biblioteca de Assets 3D. Independentemente se você é arquiteto, designer de interiores, artista 3D, se você trabalha com 3D de alguma forma, você precisa ter uma biblioteca bem organizada. Afinal, uma biblioteca organizada é o que vai te trazer velocidade, agilidade, qualidade nas suas entregas e, com isso, mais lucratividade para você, independente se você é um estúdio, freelancer, arquiteto, independente da forma como você trabalha. Isso é muito importante. E a primeira coisa que você precisa saber é o que são Assets 3D. Bom, assets pode ser tudo o que você vai utilizar em uma cena 3D, seja independente do software, tá? 3D Studio Max, Blender, Maya, Revit, SketchUp, tudo que você insere dentro da tua cena 3D pode ser chamado de asset. E daí a gente pode falar de blocos 3D, texturas, HDRI, LUT, tudo que você utiliza dentro da tua cena. Nesse vídeo especificamente, a gente vai trabalhar com os blocos em 3D. E se você gostar desse workflow, se ele funcionar para ti, comenta aqui embaixo se você gostaria de uma parte 2 falando sobre como organizar uma biblioteca de texturas, que daí a gente continua falando desse assunto. Lembrando que esse workflow é a forma como nós aqui no Oficina 3D Studio trabalhamos, tá? Pra gente esse workflow funciona perfeitamente e se você seguir esse passo a passo, com certeza vai funcionar muito bem pra você também. Mas você pode ficar à vontade pra se inspirar nisso daqui e conseguir assim adaptar pro seu estilo de trabalho, fechou? Então vamos lá pro Windows Explorer, que é onde eu vou te mostrar os primeiros passos pra organizar bem a tua biblioteca. Eu criei aqui no meu Explorer uma estrutura extremamente simples de biblioteca, tá? Apenas com alguns modelos 3D e alguns materiais para poder te mostrar. E lá no final do vídeo eu vou te mostrar uma estrutura completa para trabalhar com arquitetura, então com certeza vale você ficar até o final do vídeo para você poder se inspirar ou até, quem sabe, usar a mesma estrutura que a gente utiliza aqui, tá? Entrando aqui dentro dos meus modelos 3D, eu criei uma categoria para assentos e dentro desses assentos eu tenho aqui, por exemplo, armchair, que em inglês é poltrona. E eu trouxe aqui alguns exemplos de blocos em 3D só para te explicar o seguinte. Quando a gente fala de blocos em 3D, principalmente pro 3D Studio Max, a gente tem que trabalhar necessariamente com alguns tipos de arquivo. Esses blocos aqui, por exemplo, eu baixei da 3D Sky, que é um site muito bom para encontrar blocos 3D. Já esse último eu baixei da Dimensiva, que também é uma outra fonte de blocos. Quando a gente fala de blocos pro 3D Studio Max, a gente tem dois cenários. Blocos que vêm de artistas independentes ao redor do mundo, e isso daqui não existe padrão de organização, tá? Os arquivos vêm sem nome específico, podem vir com nomes repetidos, o que é um problema, e a gente vai ver como esse workflow de organização vai lidar com esse tipo de desafio, tá bom? E a gente tem também outros lugares que fornecem blocos já que vêm renomeados, os arquivos vêm bem mais organizados e a gente vai ver como a gente pode utilizar eles também. Primeiro de tudo, eu quero te mostrar que dentro desse zip, por exemplo, a gente vai observar que a gente tem vários previews, tá? Esses JPEGs são todos previews. A gente tem o arquivo .max e a gente também tem os mapas, tá? Do nosso objeto. Muitas vezes esses blocos podem vir com algum tipo de arquivo que é inútil pra gente. Vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, esse outro aqui já veio com uma organização totalmente diferente e ele veio aqui com um arquivo .mat, que a gente não necessariamente vai utilizar. O mesmo vale para FBX, OBJ e muitos outros arquivos parecidos. O que a gente precisa
precisa fazer aqui? Para que esse workflow funcione, a gente precisa salvar os nossos blocos no seguinte padrão. A gente precisa do preview e o arquivo .max. Preview, arquivo .max. E assim por diante para todos os nossos blocos. Ah, Lu, mas e os mapas? O que a gente vai fazer com os mapas? Todos os mapas ficarão dentro da pasta underline maps de cada uma das nossas categorias. Então, todos os mapas das poltronas ficarão aqui em maps, das cadeiras, dos puffs e dos sofás. E de quantas subcategorias a gente tiver. Todos eles vão vir aqui para dentro de maps. Como você pode perceber, os nomes dos meus arquivos estão todos bagunçados. Alguns têm o nome do mobiliário junto com o nome do designer, outros são só um código lá da 3D Sky, então eu preciso de uma forma organizar isso daqui. Para isso, eu utilizo um aplicativo chamado Book Rename Utility. Esse aplicativo é gratuito e você pode baixar ele de graça no link que tá aqui na descrição. O que eu fiz aqui? Eu já cliquei nessa pastinha aqui no canto e procurei a minha biblioteca e a subcategoria que eu quero organizar. Dei um OK e já tô aqui dentro dela. Eu posso separar os meus arquivos por nome e assim eles vão ficar intercalados e por tipo, tanto o arquivo do WinRAR quanto o arquivo JPEG. É muito importante que dessa forma você baixe os seus arquivos com um preview e o WinRAR ou zip com o mesmo nome, com o mesmo código. Geralmente já é assim que vem, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou organizar eles por tipo, para que eu tenha o WinRAR primeiro e depois o JPEG. E agora eu vou selecionar os arquivos que eu quero renomear. E aqui embaixo você só precisa mexer em alguns parâmetros, tá? Não se assuste com a quantidade de opções, que é bem fácil. Aqui em Name eu vou digitar Armchair underline. E aqui no final, em Numbering, eu vou trocar o mode para suffix e vou colocar o pad em 3. Assim, olha só como vai ficar o nome dos meus arquivos. Armchair underline 001, 02 e 03. É só dar um rename que ele vai renomear lá no meu Explorer também. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para os RAR, dar um rename e pronto. Todos os meus arquivos estão renomeados. Com os meus arquivos renomeados, eu preciso extrair esses RAR aqui. E existem algumas formas de você fazer isso. Primeiro, você pode fazer manualmente. Eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em WinRAR e extrair arquivos. Aqui eu já vou te dar uma dica, tá? Ao invés de você dar um botão direito, WinRAR, extrair para Armchair 001, clique em extrair arquivos, vem aqui na aba avançado e dá um não extrair nome do caminho. Quando você der um OK, ele vai extrair para uma pasta com o mesmo nome do RAR e se eu entrar nela, eu não vou ter nenhuma subpasta. Todos os meus arquivos vão estar jogados aqui. Isso é muito importante porque eu preciso que o Max e as texturas fiquem na mesma pasta. Assim eu não vou ter problemas de relink na hora de organizar a minha biblioteca e isso vai me economizar alguns passos. Agora, se a gente tivesse milhares de modelos ou centenas de modelos, fazer esse processo passo a passo na mão seria muito difícil. Por isso, eu quero te apresentar o patrocinador aqui desse vídeo, que é o NagAll Automatic Library Lister. Esse software incrível foi desenvolvido especificamente para te ajudar a organizar a sua biblioteca exatamente do jeito que a gente precisa. Perceba, por exemplo, que na imagem de demonstração, a gente tem várias pastas, vários blocos e vários arquivos zipados que depois foram transformados justamente na organização que a gente precisa. Preview 3D Studio Max, Preview 3D Studio Max e assim por diante. Com certeza é uma mão na roda para organizar uma grande quantidade de blocos ao mesmo tempo. Se você quiser adquirir esse software com um desconto especial, nós temos alguns cupons de desconto aqui no link da descrição. Então eu recomendo fortemente que você corra ali, porque são cupons limitados, não vai ter para todo mundo. Então já corre, já usa o teu cupom, já baixa aqui o software e vamos utilizar ele juntos. Olha só, eu já tô com o meu NagAll aberto aqui, ele já tá ativado também, e tudo que eu preciso fazer dentro dele é o seguinte: eu preciso só trazer o caminho da minha biblioteca, vou só colar ele aqui. Selecionar pasta, e aqui eu vou utilizar algumas opções. Se você quiser se aprofundar, no site deles tem explicando bem certinho o que cada opção faz. Eu vou só desabilitar essas duas caixinhas, deixar o Maps Collection na opção número 2, marcar essas duas caixas para deletar arquivos antigos. Vou dar aqui um Start e olha só o que vai acontecer com a minha biblioteca. Ele vai reorganizar tudo em subpastas. E o mais legal é que ele já renomeia o arquivo Max e o Preview com o mesmo nome, e isso vai ser importantíssimo pra gente mais pra frente. O próximo passo aqui do nosso workflow é a gente otimizar esses blocos dentro do 3D Studio Max para garantir que quando eu for utilizar eles na minha cena, eles estejam leves e fáceis de renderizar, já com as texturas relinkadas, para que eu não precise perder tempo com absolutamente nada, a não ser inserir o bloco na cena e editar ele do jeito que eu desejar. E eu quero aqui que você perceba uma coisa: eu previamente editei esses blocos para que a minha Armchair 001 ela possua uma textura chamada Wood, simples assim, Wood. E daí a minha Armchair 002 vai ter uma textura com o mesmo nome, Wood. E
o que eu quero que você observe aqui é que, apesar dessas texturas terem o mesmo nome, elas são completamente diferentes. Então eu preciso garantir que os blocos vão puxar a textura certa na hora que eu der um merge na minha cena. Então o que eu vou fazer? Vamos pro processo dentro do 3D Studio Max. Aqui dentro do Max tem algumas coisas que eu gosto de fazer para otimizar meus blocos, e isso é opcional, tá? Eu gosto de fazer para eu não perder tempo depois, mas se você não quiser fazer tudo ou quiser fazer só algumas coisas, fica ao teu critério, tá? Eu vou começar aqui pela Armchair 001, tudo que eu tenho que fazer é arrastar o arquivo .max pra cá e dar um open. Perceba que ao fazer isso, ele já encontrou aqui todas as minhas texturas, inclusive se eu der um Shift T, a gente vai ver que as texturas foram encontradas, o Max está sinalizando isso pra mim. Qual que é o processo que eu gosto de fazer aqui agora? Primeiro de tudo, eu gosto de deixar o meu bloco aqui no eixo 0, perceba que ele tá no 0 aqui da minha viewport, no centro da viewport. Outra coisa que eu gosto de fazer é vir aqui em Group, dar um Explode para garantir que não tem nenhum grupo, selecionar todos os meus objetos e atachar eles. E para atachar os objetos, eu gosto de utilizar esse script aqui, ó, o Quick Attach. É só eu clicar nesse botão que ele já vai atachar tudo de uma vez para mim, inclusive converter para Editable Poly. Eu já aproveito, venho aqui em Utilities e dou um Reset Xform no meu bloco e já dou um Convert to Editable Poly de novo. Outra coisa que eu gosto de fazer é usar o Cine Pivot para poder trocar o local do pivô aqui do meu objeto. Eu gosto de deixar ele sempre na base e no centro, desse jeito. Por último, mas não menos importante, eu vou renomear o meu objeto para Armchair _ 001 e também garantir que ele esteja aqui na Layer 0, isso é bem importante. Agora, só para garantir, eu também vou utilizar um outro script aqui da Cine, chamado Forensic. Ele também é gratuito e o link tá na descrição. É só eu dar um scan e eu posso ver se esse meu bloco tem algum problema que poderia atrasar o meu tempo de render. E algumas coisas que eu quero que você observe aqui, ó. Animation Layers eu posso remover e depois Missing Plugins eu posso remover também. Feito isso, é só fechar. E agora que eu já otimizei o meu bloco aqui dentro do 3D Studio Max, eu preciso trabalhar com seus mapas para garantir que eu não vou ter nenhum problema de relink na hora que eu importar esse bloco para outras cenas. Para fazer isso, eu gosto de utilizar esse script aqui chamado Collect Asset. Ele também é gratuito e o link também tá na descrição. O que esse script vai fazer é pegar todos os mapas que esse meu bloco tá utilizando e levar esses mapas para algum outro local, para alguma outra pasta do meu computador. Eu só preciso clicar nos 3 pontinhos e dizer para qual pasta eu quero que ele copie, que no caso vai ser a pasta Underline Maps, que eu criei em cada categoria. Vou dar aqui um Open e não se esqueça de marcar essa caixinha, Relink to Selected Directory. Por quê? Porque essa caixinha vai fazer com que esse bloco agora busque os mapas na nova pasta que eu acabei de criar, que é a pasta Maps. Basta dar um Collect e ele vai dizer para mim que os arquivos foram coletados com êxito. E agora eu posso salvar esse bloco. Como eu vou fazer isso? Ctrl Shift S. Vou buscar aqui o local da minha biblioteca e eu vou salvar ele fora das minhas subpastas. E eu vou chamar ele de Armchair 001. Feito isso, eu posso fechar essa caixinha e dar um reset aqui no 3D Studio Max. Agora eu vou fazer a mesma coisa para Armchair 002 e já te mostro a parte dos mapas. E agora eu vou dar um collect desse bloco, né? Vou vir aqui no Collect Asset, vou selecionar a minha pasta Maps. Vou vir aqui em Setting, Maps, dar um Open. O relink tá marcado. E lembra que a gente tem uma textura duplicada com o mesmo nome. Olha o que vai acontecer quando a gente tentar dar um Collect. Ele vai abrir uma janela para mim dizendo, olha só, esse bitmap que você tá tentando coletar, já existe um outro bitmap com o mesmo nome na pasta Maps. O que você quer fazer? Eu posso escolher não fazer nada, ou eu posso pedir para ele renomear o mapa que eu tô coletando. E ele já vai colocar um nome único, um código aleatório aqui, para garantir que a gente não vai ter nenhuma duplicata. Eu vou dar um Use This Action for All Files, para garantir caso tenha um outro duplicado, ele vai fazer a mesma coisa. E vou dar um rename. Ele vai terminar de fazer o collect e quando eu der um Shift T e dar um refresh, perceba que ele renomeou o meu mapa e já fez o relink. Agora eu posso só dar um Ctrl Shift S nesse meu bloco, levar ele para minha pasta, chamar ele de Armchair 002 e dar um save. Basta repetir esse processo para todos os blocos para que eles fiquem otimizados e não tenham nenhum tipo de problema de relink. Eu repeti esse processo para a terceira Armchair e agora a gente tem aqui as pastas que o Nagyal criou e também os nossos arquivos .max. O que eu preciso agora? Preciso dos previews desses arquivos. Para isso, é só você entrar aqui na pastinha Sources que o próprio Nagyal criou, vir aqui dentro de Previews e eles estarão todos aqui. Agora é só dar um Ctrl X, subir algumas pastas e dar um Ctrl V para colar os meus previews. Agora eu não preciso mais dessas pastas, posso simplesmente dar um Delete. Agora eu tenho aquilo que eu precisava, Preview 3D Studio Max, Preview 3D Studio Max. E na pasta superior eu tenho aqui os meus mapas todos coletados do jeito certo. Agora eu quero te mostrar como fica a biblioteca depois de ter sido organizada, né? Eu tô aqui com a biblioteca da Oficina 3D aberta, eu tenho aqui várias categorias, dentre elas eu tenho também a categoria Setting, com algumas outras subcategorias, e você vai ver também que todas as categorias têm essa pastinha Underline Maps, tá vendo? Underline Maps, Bed também tem aqui Underline Maps, Doors tem Underline Maps, todas elas vão ter. Por quê? Porque é mais fácil pro Max encontrar as texturas numa subpasta do que se eu tivesse uma única pasta com todos os mapas da biblioteca inteira. Quando sua biblioteca estiver grande demais, talvez isso possa gerar
alguns travamentos. Por isso eu prefiro colocar dentro de cada categoria, tá? Eu vou abrir aqui o Seating, Armchairs, perceba que eu tenho aqui muitas opções e agora eu posso simplesmente arrastar para minha cena e dar um merge, que os meus blocos já vão vir com todas as texturas relinkadas. Inclusive, se eu der um Shift T e der um Asset Tracking aqui, ele sempre vai puxar da minha biblioteca e eu não tenho mais problemas de relink. Bom, essa daqui seria a forma raiz de fazer e de se trabalhar com blocos 3D, né? Arrastando aqui do Explorer direto pro Max e dando um merge. Mas existe uma forma melhor e mais otimizada de fazer isso, que inclusive traz recursos muito irados. Eu tô falando do Connector 6 da Design Connected. Vamos entender como ele funciona. Se você não conhece, a Design Connected é um grande produtor de blocos 3D para arquitetura, tá? E os blocos que eles produzem são de altíssima qualidade. Se a gente der uma olhada aqui, tem muita coisa de muito bom gosto para você poder utilizar nas tuas cenas. E aqui dentro da Design Connected, a gente encontra o Connector, que é justamente um software desenvolvido por eles para organização de assets 3D, tanto de blocos quanto de texturas. Ele encaixa perfeitamente com muitos softwares, inclusive, como o 3D Studio Max, Blender, Revit e muitos outros. E o mais legal de tudo, a maior parte dos recursos que ele traz pra gente são gratuitos, tá? Para poder baixar ele gratuitamente, é só clicar aqui em The Free Connector App e vir aqui em Download for Windows. Fazer o teu login, que daí o download vai começar automaticamente. Agora é só executar o arquivo que foi baixado e dando um Next, I agree, install, é bem rápido, bem leve também. Vou dar aqui um Finish e tudo que você precisa fazer agora é executar o Connector. Vou dar um Windows aqui, Connector, e você vai se deparar com essa interface aqui. Não se assuste, ela é bem simples de mexer, tá? A primeira coisa que eu preciso que você faça é o seguinte: com o seu 3D Studio Max fechado, você tem que vir aqui em Integrations e dar um 3ds Max Integration Installer, tá? É só dar um Install to All Locations, caso você tenha mais de uma versão do Max, dá um Got It aqui. Depois de Integrations, você precisa vir aqui em Dedicated 3ds Max. Para quem não sabe, o Connector utiliza uma instância do Max aberta em segundo plano para que ele possa conseguir gerenciar os arquivos. Basta dar aqui um Global, Auto Setup e escolher a última versão do Max que você tiver instalada. Agora a gente já pode começar a trazer a nossa biblioteca aqui para dentro do Connector. Como a gente faz isso? Aqui no painel Folders, a gente tem esse ícone de mais. É só a gente clicar nele e escolher a nossa biblioteca. No caso, eu vou escolher a biblioteca do estúdio, vou selecionar a pasta 3D Assets e dar um selecionar pasta. Ele vai trazer todas as pastas, inclusive ele mostra o ícone aqui, que é uma pasta de rede, e dentro dela eu tenho todas as minhas categorias. Eu vou entrar naquela que a gente estava mexendo, em Seating, Armchairs, e olha só que irado. Ele traz todos os meus previews e os arquivos .max lado a lado. E o mais legal de tudo é que ele já mostra na bandeirinha aqui do lado do arquivo qual é o tipo do arquivo, qual é a versão do Max e qual é o renderizador. Inclusive, selecionando qualquer arquivo do Max, aqui na parte de baixo da tela, no painel de detalhes, eu posso ver algumas informações sobre o meu arquivo. Por exemplo, o nome, o tipo, a data de criação. Ele mostra a versão do Max, quantidade de faces, isso me ajuda muito a saber se ele é pesado ou leve. Ele mostra pra mim quais bitmaps esse meu bloco tá utilizando e muitas outras informações úteis. Inclusive, eu posso adicionar descrições aqui aos meus blocos. Eu poderia escrever, por exemplo, o modelo da poltrona, o local de onde ela veio, como por exemplo o 3D Sky, e outras informações que eu julgar relevantes. Inclusive, clicando no arquivo .max, qualquer um deles, aqui no painel lateral direito, ele mostra pra mim todos os bitmaps que essa poltrona aqui ela tá utilizando. Então todas as texturas que estão linkadas a ela. E lembra que lá no começo do vídeo eu te indiquei deixar sempre o JPEG e o .max com o mesmo nome? Você vai entender o porquê disso exatamente agora. O Connector tem uma função muito irada que serve justamente pra gente assinalar o meu JPEG ao meu 3D Studio Max, para que eu não precise ter eles assim lado a lado. Para fazer isso, é só eu clicar no meu JPEG e arrastar ele para cima do meu Max. Perceba que vai aparecer esse ícone de mais e quando eu soltar, ele já vai atribuir o meu JPEG como um preview do meu 3D Studio Max. Clicando aqui no bloco daí, eu posso ver todos os previews que ele possui. Inclusive, eu posso adicionar mais do que um. Caso eu queira remover o preview que eu coloquei, caso eu coloque errado, por exemplo, é só clicar com o botão direito aqui e depois clicar em Remove Custom Preview. Dá um Yes Remove e ele vai voltar ao normal. Agora, se eu quiser assinalar esses previews ou definir os custom previews para todos os meus blocos de uma vez só, eu posso fazer isso utilizando essa ferramenta. Olha só, aqui dentro de Tools eu tenho o Auto Assign Previews. E esse daqui é um recurso irado do Connector, tá? Eu preciso só dizer para ele o seguinte, olha só, quais vão ser os assets que eu quero que você atribua os previews. Basta clicar aqui na pastinha e navegar até os meus blocos. No caso, eu vim aqui na minha biblioteca, Seating, Armchairs. Eu vou selecionar só o primeiro .max e dar um abrir. Preciso fazer a mesma coisa pro preview, tá? Então eu vou vir aqui na pastinha, ele já vai abrir no mesmo local, vou selecionar Armchair 001 e dar um abrir. Agora, a única coisa que eu vou fazer de diferente do padrão que tá aqui é marcar essa caixinha, Hide Image Files After Auto Assign as Previews. Como assim? Ele vai assinalar as imagens ao meu Max como preview e ele já vai esconder
esconder essa imagem aqui do connector. É só dar um process e olha só que irado, ele já vai processar toda a minha biblioteca e agora tudo que eu tenho aqui já é o meu arquivo Max com o preview. E agora eu vou te mostrar como usar o connector integrado ao 3D Studio Max. E olha só que maneiro, eu abri uma cena nova aqui no meu 3D Studio Max, e agora para que eu possa importar os blocos do meu connector pro Max é extremamente fácil. É só arrastar o meu bloco do connector pra viewport e ele vai me trazer essas opções aqui, ó. Eu posso dar, por exemplo, um merge e place, que daí olha só, onde eu clicar, ele já vai inserir o meu bloco. E todas essas cópias aqui já estão sendo criadas em instância, eles são instâncias umas das outras, tá? E isso facilita muito a vida na hora de compor as cenas. Inclusive, olha um outro recurso maneiro. Eu posso trazer uma outra poltrona, arrastar pra cima do meu bloco e quando eu soltar, eu posso dar um replace target e instâncias. E daí, olha só que irado, ele vai pedir pra eu alinhar os blocos, eu só vou dar um ok, ele já substitui todos os meus blocos. Inclusive, quando eu dou um merge e place, eu posso apertar Ctrl no meu teclado pra rotacionar o meu objeto em 90 graus, o que facilita muito também na hora de posicionar os objetos. E existem muitos recursos irados aqui do connector. Ele também serve pra gente gerenciar os arquivos linkados aos meus objetos, ele serve pra gente fazer relink sem precisar abrir o 3D Studio Max, pra gente procurar os mapas quando eles se perdem. Tem muita coisa maneira que dá pra fazer aqui. A gente pode criar tags, por exemplo, pra criar categorias específicas de blocos sem mexer na estrutura da minha biblioteca. Eu posso trabalhar com previews, dá pra trabalhar com materiais e muitos outros tipos de arquivos. Se você quiser mais tutoriais do connector especificamente aqui pro canal, deixa um comentário aqui embaixo pra gente trazer mais vídeos sobre essa ferramenta incrível da Design Connected. E lembra que eu disse que eu ia trazer outras categorias pra você poder se inspirar e quem sabe montar a sua própria biblioteca? Bom, eis as categorias e eu sugiro que você pause o vídeo para poder tirar um print. Se você encher todas essas categorias de blocos, com certeza vai ser uma biblioteca ainda mais completa para atuar no mercado de arquivis. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado a se organizar melhor na sua biblioteca. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Uou, e aí? Agora não tem mais desculpas para não deixar a sua biblioteca organizada, de ser mais eficiente, mais veloz, mais tudo aí, um profissional melhor, com toda certeza, se você seguir esses passos aí e organizar a sua biblioteca, tá? Comenta aqui que eu quero saber se você já tinha sua biblioteca organizada exatamente assim, ou se você faz alguma coisa diferente. Me conta aqui que eu quero saber também, quem sabe você tem alguma outra grande dica aí que pode compartilhar com a nossa comunidade de artistas 3D. Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Se inscreve no canal caso não esteja inscrito e curte esse vídeo se você gostou, se ele foi útil pra você de alguma forma, é só dar o like aí, não custa nada, beleza? Então, até a próxima, dá-lhe render!